Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Este programa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Fundarte da Prefeitura de Araraquara, uma iniciativa bem legal de apoio aos artistas independentes da Morada do Sol. Eu aproveito a oportunidade também, pessoal, para lembrar a todos da importância do isolamento social neste momento. Então, se for possível, fique em casa. E se precisar sair, vamos ter consciência, vamos usar máscara, vamos estar sempre com álcool gel e higienizando as mãos, enfim, fazendo tudo o que a gente puder para evitar a disseminação desse vírus. Inclusive, a gravação deste programa foi toda feita seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Eu estou gravando esse vídeo na minha casa, onde eu sigo em quarentena há muito tempo já. Meu trabalho permite isso, então sigo aqui, trabalhando, me cuidando. Eu sou a Natália, eu sou artesã há aproximadamente 12 anos e hoje eu vim ensinar para vocês um pouquinho do trabalho que eu faço atualmente, que é o macramê. Eu comecei a minha trajetória com o macramê, então lá quando eu comecei a fazer meus primeiros artesanatos foram de macramê, eu fazia pulseiras, colares, né? E depois eu parti para a arte da dobradura em tecido, que é o orinuno, que tem sua raiz no origami. Então eu fiquei muitos anos trabalhando com origami, dobrando o tecido, criando acessórios, várias peças, até que eu reativei com este trabalho que eu faço atualmente. Então hoje eu trabalho com arte têxtil e macramê é a principal técnica que eu uso nos meus trabalhos. E são voltados para decoração de interiores, imobiliário, enfim. Então eu ressignifiquei, né, de quando eu comecei com acessório, hoje com decoração, mas a técnica é a mesma. E eu trouxe o tutorial de uma peça para vocês aprenderem aqui, que é este suporte para plantas, e que faz tanto sucesso, né? Quem não gosta de ter plantas dentro de casa, é tão gostoso, tão bom, né? Então, eu vou ensinar vocês a fazer este suporte. Então, o macramê é uma técnica à base de nós. Então, só com nó a gente consegue fazer uma infinidade de peças, né? Até vestuário, enfim, muita coisa mesmo. Então, eu vou passar tudo direitinho, que tipo de material que você tem que ter, medida das cordas e vamos aprender. Então, vamos falar dos materiais que a gente vai precisar para fazer um suporte de plantas. Então, a gente vai precisar de cordão, pode ser como esse, que é um cordão trançado de algodão, pode ser barbante, tem o barbante que é um pouquinho mais grosso, é legal porque o trabalho cresce mais rápido, ele fica mais grosso também. Pode ser esses cordões de varal, às vezes a gente tem em casa, né, esses cordões sintéticos que não usa também, pode ser qualquer tipo de fio, né? Quanto mais grossinho melhor, porque dá para fazer com fininho também, mas demora mais para fazer, né? E fica mais fininho, fica mais delicado. Também argola, pode ser argola de metal, pode ser argola de madeira. Se você não tiver argola, eu vou ensinar uma forma de fazer também uma argolinha com o próprio cordão, tá? Como base, eu uso aqui um gancho, mas não tem necessidade. No caso, eu tenho a arara aqui, porque eu trabalho com isso. Mas se você não tem uma arara na sua casa, você pode utilizar uma cadeira como suporte, né, para apoiar. Você pode usar a maçaneta do guarda-roupa. Você pode usar um prego na parede, amarrar ali para sustentar, para você poder fazer o macramê. Então, eu vou passar as medidas para a gente começar. Então, para fazer esse modelo que eu vou ensinar no vídeo, a gente vai precisar de 6 pedaços de fio, certo? 3 pedaços são menores e 3 pedaços são maiores. Os 3 pedaços menores serão dos fios que são o que eu chamo de passivo. Eles não vão dar nó em nada, eles vão ser a base para os outros que vão dar nó nele. Então, como eles vão ser passivos, eles podem ser menores. No caso, a gente tem um suporte aqui de aproximadamente 1,10 m, então eu cortei 3 fios de 2,20 m, tá? E os outros 3 fios, que são os ativos, são os fios que vão dar um nó nesses passivos, eles têm que ser maiores.
Esses daqui, para fazer esse modelo, que a gente vai usar um ponto mais fechado em cima e mais aberto embaixo, eu usei 3 fios de 4 metros cada um. Essa medida varia um pouco de acordo com o material, então às vezes você vai usar um barbante fininho, a medida, a altura vai mudar um pouco no resultado final. Às vezes você dá um nó mais apertado e a outra pessoa dá um nó mais frouxo. Então é uma média, né? Não existe uma receita de bolo para macramê da quantidade de corda. Isso é uma coisa que você vai sentindo com a prática. Então eu vou passar o que eu usei para fazer exatamente este modelo aqui e que você pode seguir na sua casa também. Então vamos lá, para começar a gente vai dividir ao meio os cordões. Então a gente tem aqui 3 cordões de 2,20 metros. A gente vai encontrar a metade deles, a gente vai juntar ponta com ponta e vai encontrar o meio. Aqui a gente vai colocar na argola, vou pegar aqui, a metade, tá? Então, um cordão, na verdade, vão virar 2. E dos 6 que a gente cortou, vão virar 12, né? Então, a gente vai fazer isso com todos eles. Começando pelos menores, os 3 menores. E agora, os 3 maiores. A mesma coisa. Junta ponta com ponta para encontrar o meio. Agora a gente vai colocar lá. Então, o primeiro nó que a gente vai dar aqui se chama nó de ligadura. Para fazer o nó de ligadura, que é o nó de acabamento inicial, a gente vai usar um fio de 60 centímetros aproximadamente. Então, para fazer esse nó de ligadura, primeiro a gente vai segurar com o polegar aqui e vai deixar uma pontinha aqui para cima. A gente vai usar 2 dedos como base para fazer essa meia argola aqui, tá? E aí começa a envolver todos esses cordões assim. Uma volta, 2 voltas, 3, 4, 5. Essas voltas aqui não podem ser nem muito apertada nem muito frouxo, tá? Deu 5 voltas, a gente vai pegar essa parte aqui e colocar dentro dessa argolinha e vai puxar essa parte de cima até esse nó entrar aqui dentro. Um pouquinho de força e de jeito, vai ajeitando, pronto. Esse nó entrou aqui no meio, tá feito o nosso nó de ligadura. É só cortar o excesso aqui em cima e embaixo. Se você não tiver argola, o que você vai fazer? Você vai dividir do mesmo jeito, né? Que a gente dividiu os cordões iniciais no meio. E você vai usar alguma base para colocar esses cordões, né? Na hora de fazer o nó de ligadura, você não vai fazer tão justinho aqui, você vai fazer mais embaixo. Dessa forma vai sobrar um espaço no meio aqui, que vai ser a alça do seu suporte.
Vamos começar então a fazer os primeiros pontos. O primeiro ponto que a gente vai fazer, que a gente vai formar, vai ser esse mais fechado aqui, que é o ponto nó duplo ou nó chato, que é um dos pontos básicos do macramê. Para fazer o ponto nó duplo, a gente vai precisar de 4 cordões. Então aqui a gente está com 12, lembra? 6 que viraram 12. A gente vai separar em 3 grupos de 4, tá? E como que a gente vai fazer isso daqui? Não pode ser aleatório, tá? Então assim, no meio desses 4 que a gente separou, os 2 do meio tem que ser mais curtos e na lateral os mais compridos, um em cada lateral. Então, no momento que você for separar, eles têm que estar próximos assim. Você não pode pegar um lá de trás e vir aqui na frente. Se você vê que nesse momento aqui tem 3 pequenos e o maior tá aqui do lado, você cruza aqui em cima, você arruma aqui em cima para fazer com que o maior fique bem do ladinho dos 2 do meio, tá? Então, chegou aqui, 2 mais curtos no meio e 2 mais compridos, um em cada lateral. Vamos fazer a primeira, vamos começar a primeira alça aqui. Como que é o ponto nó duplo? Para fazer o ponto nó duplo, eu sempre ensino mostrando o número 4. Então, vai. Você deixa os 2 passivos no meio, eles não vão se mexer, certo? A gente começa aqui, eu começo com o lado direito, que para mim é mais fácil. Aí vocês veem aí para vocês como que vocês acham melhor. Essa alça aqui mais comprida, ela vai vir por trás desses 2 passivos que não se mexem. E esse cordão do outro lado, ele cruza por trás desse aqui e entra aqui no meio. A gente deu já o primeiro nó duplo. Vem até aqui em cima. É importante vocês virem bem devagar, porque se você vier muito rápido, o nó fica deformado. Agora a gente fez pro lado de lá, agora a gente tem que fazer pro lado de cá. O número 4 para trás, né? Os 2 passivos na frente. Esse aqui do outro lado vem por baixo e vem aqui no meio. Pronto, agora sim a gente tem o nosso primeiro nó duplo completo. E assim a gente vai. Pro lado direito, por baixo e aqui dentro. Pro lado esquerdo, por baixo e aqui dentro. Direito, por baixo e dentro. Agora eu vou fazer o último aqui, pra gente seguir esse desenho. A gente pode fazer aproximadamente 10 centímetros aqui de nó duplo. Então, a gente fez essa primeira. Vamos encontrar as outras 2 alças e fazer a mesma coisa. Vou virar aqui. Então, a gente precisa de um mais comprido de um lado. Encontrei um mais curtinho. Esse aqui meu é comprido, então eu vou encontrar
um outro que seja mais curtinho, que seja aqui perto, esse daqui. Então eu vou cruzar aqui por baixo. Dessa forma, os dois mais curtinhos ficaram no meio e os dois compridos, um de cada lado. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Nó duplo. Então a gente segue até chegar na altura do nosso vizinho ali que a gente já fez. É importante você observar o padrão, né? Porque é comum no começo errar. Às vezes você vai dar 2 voltas para o mesmo lado, né? Então é só você observar o padrão. Tá diferente? Tá errado. Aí você desfaz e faz novamente. Então como que eu vou saber uma dica? Qual foi o último lado que eu fiz? Se a barriguinha desse nó tá para cá, é porque o último nó que você deu foi assim. Então, se o último foi assim, o próximo vai ser assim. Isso é importante, porque acontece muito das pessoas se confundirem, né? Então, se a barriguinha tá aqui, é porque foi aqui. Então, agora é aqui. Mais um. Pronto. Agora vamos para a última. Assim a gente já tem separado as 3 alças. Então vamos separar um grande. Então aqui no meio eu tenho 2 pequenos no meio e um grande de cada lado. Mesma coisa, nó duplo. Primeiro lado. Vamos fechar o nó duplo. Pronto. E assim a gente segue até chegar nos 10 centímetros aproximadamente, que é esse modelo que a gente está fazendo. Você pode fazer um só com esse nó, do começo ao fim. Nesse caso, o tamanho do cordão ativo, né, tem que ser bem maior, tá? Se a gente cortou 4 metros aqui, porque vão ter pontos abertos depois, se for todinho de ponto fechado, você vai ter que cortar aproximadamente 7 metros de cordão do ativo, se você quiser fazer um inteirinho desse ponto aqui. Isso. Então, feito aqui a primeira parte do nosso plant hanger, do nosso suporte de vasos. Então, agora a gente vai para a segunda etapa do nosso suporte, que é esse ponto aqui que a gente vai fazer, que é o ponto do nó duplo, só que ele vai ter um espaço entre um e outro. Então, aqui a gente vai seguir com aquele ponto que a gente já aprendeu, que é o nó duplo.
Mas ao invés de chegar com ele até lá em cima, a gente vai deixar um espaço aqui. Fez para um lado, agora para o outro lado. Vamos seguir. Para um lado, deixa um espaço parecido com o de cima e fecha o outro lado. Para ter o melhor acabamento no ponto, você puxa o guia, o fio passivo, para baixo, para poder dar esse nó aqui e ficar com o acabamento bonito. Vamos fazer agora do outro lado também, nas outras duas alças. Então aqui a gente olha e a terceira alça. Estamos chegando na parte final do suporte.
Muito bem. Essa segunda parte aqui, que são os pontos mais abertos do nosso suporte, ele pode ter aproximadamente 45 centímetros, certo? Vamos então para a parte final do suporte. Agora a gente vai para a etapa final do nosso suporte, que a gente vai fazer. A gente vai unir as alças e fazer o nó de ligadura para sustentar o vaso. Então, como que a gente vai unir as alças? A gente vai pegar duas alças, as que estão mais próximas uma da outra, né? E a gente vai trabalhar com esses 4 cordões aqui, sendo 2 de uma alça e 2 da outra alça. Aqui, os 2 do meio vão ser os passivos e os da ponta vão ser os ativos. A distância que eu vou deixar é de aproximadamente 12 centímetros aqui. Então, a gente pega duas alças, pega os 4 fios aqui e vamos dar um nó duplo. Os 2 do meio aqui, para um lado, mesma coisa que a gente fez até agora. E vamos deixar mais ou menos 12 centímetros aqui. E para o outro lado. Agora a gente pega a outra alça, uma do ladinho da outra, 2 de um lado, 2 de outro, os 2 do meio passivos, os da laterais ativos. Para um lado, para outro. Fechou aqui o segundo nó duplo. E aqui, terceiro nó duplo, para juntar todas as alças. Mais um nó duplo aqui. Para um lado. Para o outro lado. Agora a gente já tem as 3 alças unidas. Só falta agora o nó de ligadura, que é aquele mesmo nó que a gente fez lá no começo. A gente vai fazer agora aqui, igual a esse. Um cordão de aproximadamente 60 centímetros. E a distância que a gente vai deixar aqui é mais ou menos igual à distância de cima. Então, a gente deixa uma parte em cima, bota 2 dedos aqui. Aqui eu vou botar 3 dedos para fazer maior, tá? Faz uma argolinha e começa a envolver eles todos. É importante que esse nó aqui de baixo seja mais apertado, porque ele vai sustentar o peso do vaso. Então, podemos dar aí aproximadamente 7, 8 voltas. Aí a gente passa aqui dentro. E vamos puxar até que o nó entre aqui. Agora é só tirar o excesso e tá pronto o nosso suporte de plantas de macramê. Então essa foi a oficina de suporte de plantas de macramê. Espero que todos tenham gostado e eu lembro que macramê é uma técnica que exige um pouco de paciência. Então, se inicialmente você sentiu dificuldade, insiste, porque tudo é a prática, né? Então, a gente precisa praticar para que o nosso cérebro crie aquele registro e aí então fica automático, né? Fica realmente muito terapêutico. Então, se você sentiu dificuldade, não desiste, insiste mais um pouquinho, porque é muito gostoso, é muito fácil. E é isso, muito obrigada.